Nono, o paraíso eterno. O Apocalipse descreve os primeiros dias dos filhos de Deus no paraíso. O paraíso é o cumprimento integral das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Cairo faz uma observação importante ao dizer que, ao entrar no paraíso, os filhos de Deus o farão chorando copiosamente, amargamente, e não será de felicidade, mas de dor mesmo. Este choro inconsolável é aquele iniciado no último e eterno aceno lá no juízo final. E se Deus não intervir, esta dor e este choro se estenderia para sempre, e isto colocaria sofrimento no paraíso. Nisto ouvi uma voz forte do trono que dizia: Eis a tenda de Deus com os homens. Ele habitará com eles, eles serão o seu povo, e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, e nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. Estive meditando por muito tempo sobre qual seria a causa das lágrimas dos salvos ao entrar no paraíso. Eu pensava que este momento seria, por exemplo, semelhante à alegria de um sequestrado que passou muitos dias, meses, em situações deprimentes, sem saber se iria sair com vida, se reveria seus familiares e entes queridos, e ao ser liberto, exulta de felicidade, com lágrimas de alegria que substituem rapidamente as lágrimas de dor. E isto sem precisar de uma intervenção divina. Então, por que o choro no início do paraíso? O texto diz que nunca mais haverá dor alguma, qualquer sofrimento e morte. Mas penso eu que uma pessoa não vá se pôr a chorar amargamente sem parar, a ponto de necessitar da intervenção de Deus. Então, qual a causa? Para entender isto, precisamos recordar que no juízo final, por exemplo, uma mãe salva que viu o filho querido do outro lado da linha que dividia o juízo e nem pôde dar um último abraço e um beijo de despedida, se pôs a chorar. E agora, no paraíso, ela na felicidade e seu filho torrando, sem nenhuma esperança, nas chamas do inferno. Assim, praticamente toda pessoa terá um ente querido para chorar. E somente Deus, com todo o seu poder, é quem pode solucionar este problema. João relata que a solução das lágrimas é o primeiro ato administrativo de Deus no paraíso. Ele realizará, então, uma completa, definitiva e eterna cura interior
em todos os seus amados filhos. A partir daí, os santos começarão de fato a gozar as delícias do sonhado paraíso eterno. Este será o seu primeiro ato administrativo na vida eterna, conforme está afirmado no capítulo 21, versículo 4. As Escrituras não relatam a forma utilizada por Deus para enxugar as lágrimas no paraíso. Cairo arrisca um palpite ao dizer que talvez Deus apagará de todas as memórias a lembrança da existência dos condenados ao inferno eterno. Mais ainda, talvez apague por completo a noção da existência do próprio inferno. Uma pergunta também polêmica é: onde será o paraíso eterno? Alguns dizem que o paraíso, ou mesmo o inferno, não é um lugar físico, mas um estado de espírito. Outros dizem que o paraíso é lá no mundo espiritual, no céu, junto com Deus e os anjos para sempre. Estou convencido, juntamente com outros, que o paraíso eterno será aqui mesmo, na terra. O Apocalipse fala disto claramente. O que está sentado no trono declarou então: Eis que eu faço novas todas as coisas. E continuou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Eis que renovo todas as coisas. Renovar não é reformar, é fazer de novo. Ora, convenhamos, esta terra atual está completamente danificada, corrompida. Eu posso afirmar que Lúcifer e seus malignos anjos, com a colaboração de homens sob sua influência, contaminaram todo o planeta e tudo que nele há. Basta lembrar apenas o lixo atômico que já existe aos milhares de toneladas e cada dia sendo produzido mais. Não seria um exagero afirmar que cada átomo, cada partícula elementar esteja contaminada pelo demônio. E Deus não iria utilizar uma matéria-prima nestas condições. Então, o que ocorrerá? As Escrituras afirmam que esta terra será descriada. Ora, os céus e a terra de agora estão reservados pela mesma palavra ao fogo, aguardando o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. O dia do Senhor chegará como ladrão, e então os céus se desfarão com estrondo. Os elementos devorados pelas chamas se dissolverão, e a terra, juntamente com suas obras, será consumida. Os céus e a terra atuais se dissolverão. Cairo diz que dissolver no texto significa evaporar, desaparecer, descriar. E que a palavra elementos, utilizada por Pedro, se refere mesmo, literalmente, aos elementos químicos constituintes da matéria. E também que esta verdade foi dita por Jesus. Passará o céu e a terra, minhas palavras, porém, não passarão. Exatamente por isto, novos céus e nova terra serão criados. Eis que eu faço novas todas as coisas. Vi então um céu novo e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram. Os novos céus e a nova terra serão exatamente como nos dias de Adão e Eva antes do pecado, uma total perfeição. Desta vez, com uma incomparável bênção a mais, sem a presença de Satanás, que a esta altura estará erradicado para sempre do universo. As descrições do paraíso, nos capítulos 21 a 22 do Apocalipse, são de fácil acesso ao entendimento geral. Cairo ressalta que, enquanto muitas religiões, seitas e teólogos ensinam que o paraíso será longe da terra, no mundo espiritual, no céu, o Apocalipse faz justamente o oposto. Fixa o homem na terra, na nova terra, e desce Deus do céu para a terra, para morar com os homens. Ele então me arrebatou em espírito sobre um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus, com a glória de Deus. Eis a tenda de Deus com os homens, ele habitará com eles. A nova terra, tão perfeita, propiciará, como o Apocalipse diz, a presença de Deus, que poderá, inclusive, passear aí outra vez. Eles ouviram o passo de Yahvé, que passeava no jardim.
à brisa do dia. A Jerusalém do paraíso será a morada de Deus na terra, de onde governará o universo, sendo o Cordeiro Jesus Cristo sua lâmpada, seu Rei e Senhor. E nela os santos poderão entrar sempre que o desejarem, sem qualquer restrição de horário, onde verão a face de Deus e lhe prestarão culto. Um rio de água viva nasce debaixo do trono de Deus, e às suas margens florescem perenes frutíferas árvores da vida, às quais os filhos de Deus terão livre acesso. Felizes os que lavam suas vestes para terem poder sobre a árvore da vida e para entrarem na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os mágicos, os impúdicos, os homicidas, os idólatras e todos os que amam ou praticam a mentira. Eis que eu venho em breve e trago comigo o salário para retribuir a cada um conforme o seu trabalho. Os seres humanos que habitarão o paraíso eterno terão os mesmos corpos atuais, agora revestidos de perfeição total e acrescidos das virtudes perdidas no Jardim do Éden. Mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos interiormente, suspirando pela redenção do nosso corpo. Mas dirá alguém: como ressuscitam os mortos? Com que corpo voltam? O mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Semeado, corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado desprezível, ressuscita reluzente de glória. Semeado na fraqueza, ressuscita cheio de força. Semeado corpo psíquico, ressuscita corpo espiritual. Com efeito, é necessário que este ser corruptível revista a incorruptibilidade e que este ser mortal revista a imortalidade. Revestir significa vestir por cima, acrescentar. Logo, o corpo do paraíso terá tudo o que o atual tem, acrescentando a este a invulnerabilidade, incorruptível, a imortalidade e a perfeição completa, reluzente de glória. Isto colocará o corpo humano interagindo perfeitamente com a natureza, através dos 5 órgãos dos sentidos e, ao mesmo tempo, liberto das leis da natureza. O corpo, sendo físico, precisará se alimentar e respirar, tomar água, tudo exatamente como o atual, pois suas células se renovarão continuamente. Caso contrário, não haveria necessidade da ressurreição, pois seria apenas espírito, desprovido de matéria, e a terra seria apenas uma fábrica de anjos, o que não é o fato. Todos serão adultos jovens na plenitude física. Não haverá crianças nem idosos. Daqui em diante, não há mais revelações a respeito da vida na eternidade. Tudo o que é necessário para conquistá-la temos nas Sagradas Escrituras, e isto é o que necessitamos presentemente. Conclusão. A ciência coloca datas no Apocalipse. Conforme o texto de Mateus 24:36, a data exata do último dia da presente humanidade, comumente chamada de o dia do fim do mundo, é de competência única e exclusiva de Deus Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Então, podemos considerar essa data como a data de Deus. No entanto, temos que levar em conta as declarações dos cientistas de todas as especialidades a respeito dos seus estudos e pesquisas sobre a atual situação do ecossistema do planeta Terra e de suas previsões para o futuro. A ciência baseia-se apenas em seus conhecimentos técnicos, não considerando qualquer opinião teológica. Quase que diariamente os meios de comunicação apresentam noticiários científicos e, na maioria deles, as declarações são de que a vida no planeta está se deteriorando de forma acelerada, principalmente a partir do século XIX, e as suas previsões tendem a apontar o século XXI com os desfechos mais sombrios, senão o desfecho final, o fim do mundo. Como os cientistas se alicerçam em dados medidos, experimentados e conferidos, as datas que apontam podemos chamá-las de as datas da ciência. Dentre as diversas previsões e datas científicas, citaremos as seguintes. 1/3 das plantas e animais do mundo serão perdidos na primeira metade do próximo século, já que não poderão se ajustar ao aquecimento global, declarou John Scott,
representante do Secretariado para a Convenção sobre a Diversidade Biológica, da Organização das Nações Unidas. O número de espécies declaradas oficialmente extintas chegou a 27 nos últimos 20 anos, prova de que o ritmo atual de perda da biodiversidade é de 100 a 1000 vezes maior do que a própria seleção natural. As espécies oficialmente extintas desde o início dos trabalhos da UICN há 40 anos chegam a 784, número que, segundo especialistas, deve ser acrescido de 65 outras espécies, que só conseguem sobreviver em cativeiro ou em cultivos. O quarto relatório de mitigação do efeito estufa do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, IPCC, da Organização das Nações Unidas, divulgou que serão necessários investimentos correspondentes a 3% do Produto Interno Bruto, PIB mundial, para que o aquecimento global se limite a um incremento médio de 2,5 graus centígrados no ano de 2030. No século XIX, o ciclo biogeoquímico do gás carbônico apresentava um balanço equilibrado entre emissões e absorções. O equilíbrio foi rompido pelo aumento da industrialização, poluição dos mares e desmatamentos. No meio científico, não restam dúvidas a respeito dos principais fatores de aumento da concentração de gases de efeito estufa. O mais intrigante, prossegue Mark Serrese, é que o derretimento está ocorrendo mais rápido do que previam os programas de computador, elaborados especificamente para analisar modelos climáticos. Há alguns anos, disse ele, a previsão era de que o derretimento total do gelo ártico ocorreria em algum verão entre os anos 2070 e 2100. No ritmo atual, porém, isso poderá ocorrer já em 2030, assegurou. Para o meteorologista do Instituto Nacional Manuel Rangel, 54 anos, em escala global, o comprometimento da natureza parece irreversível. Prossegue dizendo: o Brasil e o restante do mundo sofrem as consequências, porque a atmosfera é como um grande prato de geleia. Se tocar em uma extremidade, movimenta tudo até a outra. A avaliação é assustadora, se considerar que, nos séculos 20 e 21, o homem produziu devastação maior do que a ocorrida em todo o tempo de existência do planeta. A mudança climática é a responsável por cerca de 150 mil mortes ao ano, segundo um relatório sobre os efeitos negativos do aquecimento global, apresentado pela Organização Mundial da Saúde. A previsão dos especialistas desse órgão é de que o número de mortes dobrará em 2030. Morte lenta é a definição de especialistas de todo o mundo para o gradual e persistente avanço dos desertos em vastas áreas do planeta. O processo é de difícil detecção e apresenta poucas chances de reversão. Por esse motivo, especialistas de 40 organismos internacionais e ONGs, além de representantes de 170 dos 191 países que integram a ONU, participam da 5ª sessão de revisão da Convenção das Nações Unidas de Luta contra a Desertificação, CRIC 50. O secretário executivo da Convenção, Rama Arba Diallo, relata que há 35 anos, quando era embaixador na China, ocorriam grandes tempestades de terra uma vez por ano. Hoje são 30 a cada ano. Com respeito ao aquecimento global, já passamos o ponto sem volta há muito tempo. Os efeitos visíveis da mudança climática, no entanto, só agora estão aparecendo para a maioria das pessoas. Pelas minhas estimativas, a situação se tornará insuportável antes mesmo da metade do século, lá pelo ano 2040.
Por modelos matemáticos, descobre-se que o clima está a ponto de fazer um salto abrupto para um novo estágio de aquecimento. Mudanças geológicas normalmente levam milhares de anos para acontecer. As transformações atuais estão ocorrendo em intervalos de poucos anos. É um erro acreditar que podemos evitar o fenômeno apenas reduzindo a queima de combustíveis fósseis. Até o fim do século, é provável que cerca de 80% da população humana desapareça. Os 20% restantes vão viver no Ártico e em alguns poucos oásis em outros continentes, onde as temperaturas forem mais baixas e houver um pouco de chuva. Estas são declarações do cientista inglês James Lovelock, cientista com contribuições a áreas tão distintas do conhecimento que é difícil classificá-lo em uma única especialidade. É também um dos mais controvertidos. Sucesso entre os ambientalistas, sua criação mais conhecida, a hipótese de Gaia, é criticada por outros cientistas. De acordo com o doutor em Antropologia e Arqueologia pela Smithsonian Institution em Washington, Estados Unidos, e pesquisador do Instituto Trópico Subúmido da Universidade Católica de Goiás, Altair Salles Barbosa, ou se toma uma atitude para impedir o esquema de consumismo desenfreado e o agronegócio predatório, ou continuaremos criando mais possibilidades para a vida desaparecer na Terra. Caso o ritmo de devastação registrado hoje seja mantido, haverá uma cadência de tragédias ambientais. Primeiro, o aquecimento aniquilará vegetações. Depois, os lençóis subterrâneos de água secarão, por causa da impermeabilização do solo, promovida pelo adensamento demográfico e da utilização desses sistemas. Em seguida, haverá escassez das águas superficiais e, finalmente, as mudanças climáticas, geológicas e meteorológicas abruptas que produzirão furacões e tsunamis. Se perdurar este modelo de desenvolvimento, segundo minhas previsões, a Terra morre em 150 anos. Questionado se não se trata de uma visão apocalíptica, ele rebate: acho que estou sendo otimista. Claro que são muitos fatores conjugados para que isso ocorra. Não há comprovação científica, mas acho que 150 anos é um tempo bastante elástico. Pelo exposto, podemos ver que tanto Deus como os cientistas têm datas para o fim do mundo. A data de Deus, porém, não nos é revelada. As dos cientistas, no entanto, estão se convergindo para o desfecho por volta do final do século XXI. De qualquer forma, a data de Deus tem que ocorrer antes da data final dos cientistas, porque, do contrário, as escrituras seriam falhas, uma vez que não haveria ninguém para ver o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Além do mais, se supusermos que a data final dos cientistas vá se afunilar num definhamento dolorosamente prolongado e que Deus vai demorar a intervir, isto contrariaria a misericórdia divina para com seus filhos, conforme Jesus declara enfaticamente em Mateus 24, 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Mesmo assim, o número das pessoas que não acreditam no fim do mundo é imensamente grande e, para tanto, desconsidera as Escrituras e a ciência. Cairo diz estar muitíssimo curioso para saber em que se baseiam para não crerem, uma vez que, a respeito, não acreditam nem em Deus e nem nos cientistas. Os fatos são inegáveis. As ciências são comprovadas, testadas, retestadas e aceitas como certas. Será que os incrédulos desacreditarão a ciência só porque elas estão a coincidir com as profecias bíblicas? Porque não há como negar que nos tempos atuais, e de acordo com estes estudos, a ciência e o Apocalipse se equivalem. Se o fim do mundo não estiver ocorrendo nos tempos atuais, como acredito que esteja, então, quando ocorrer, não importa quando,
os acontecimentos mundiais terão que ser exatamente iguais, cientificamente iguais aos da atualidade. Caso contrário, as profecias bíblicas não se cumprirão. A respeito de se crer ou nas Escrituras pela fé, ou na ciência, pela comprovação incontestável de suas experiências, ou em ambas, simultaneamente, o Catecismo da Igreja Católica de 1997, no artigo 159, esclarece: fé e ciência. Porém, ainda que a fé esteja acima da razão, não poderá jamais haver verdadeira desarmonia entre uma e outra, porquanto o mesmo Deus que revela os mistérios e infunde a fé, dotou o espírito humano da luz da razão, e Deus não poderia negar-se a si mesmo, nem a verdade jamais contradizer a verdade. Portanto, se a pesquisa metódica em todas as ciências proceder de maneira verdadeiramente científica, segundo as leis morais, na realidade nunca será oposta à fé. Tanto as realidades profanas quanto as da fé originam-se do mesmo Deus. Mais ainda, quem tenta perscrutar com humildade e perseverança os segredos das coisas, ainda que disso não tome consciência, é como que conduzido pela mão de Deus, que sustenta todas as coisas, fazendo com que elas sejam o que são. Ao finalizarmos este documentário, esclarecemos que o mesmo apresentou apenas o modelo de leitura do Apocalipse, aplicando as chaves de interpretação do livro de Cairo César. Se fôssemos tratar de todo o livro, seriam necessários inúmeros outros documentários. Por causa disto, quem desejar ter um maior aprofundamento poderá obtê-lo na leitura do livro. Deus abençoe a todos.